Bom dia a todos, todas e todos os presentes aqui neste auditório e também aqueles que nos acompanham online. Gostaria de ressaltar que esse evento é de suma importância, principalmente para o Estado de Minas Gerais, que é um Estado que vem sofrendo muito com a mineração e com a crise hídrica e ambiental. Gostaria de ressaltar que estou sem máscara porque estamos tomando todos os cuidados de distanciamento social, visto que a pandemia, ainda que tenha amenizado os seus índices, não terminou. Para dar início a essa cerimônia, eu gostaria de ler um resumo sobre o evento que estamos organizando. A crise hídrica em 2021 é uma realidade dura e, nos últimos anos, ela ganhou contornos dramáticos em função de uma política de destruição ambiental, conduzida pelo governo federal atualmente e também nos últimos anos. A realidade torna-se ainda mais cruel para um país que sempre teve como referência, para gerações passadas, a abundância das águas. Em decorrência da imagem de um país das águas, o Brasil abusou da exploração desse sistema hídrico ao longo da sua história recente. A construção de hidrelétricas para o fornecimento de energia para um modelo de desenvolvimento despreocupado com os impactos imediatos ao meio ambiente e à atividade de mineração, vem levando a uma destruição de grandes rios nacionais que abastecem milhares de pessoas e ecossistemas. Além da utilização criminosa das nossas águas por um agronegócio exportador de commodities, ainda há a exploração da indústria papeleira. O desmonte de qualquer marco legal que venha dar o mínimo de cobertura institucional para o meio ambiente é uma prática perseguida por uma horda de legisladores e técnicos que produzem um discurso de prosperidade em nome da destruição. Essa horda de técnicos e legisladores, cooptados pelo canto do capital, reproduzem um novo sistema de exploração e exclusão social, baseada na alienação do meio ambiente, alienação essa que é marcada pela mercantilização da natureza. A luta de classe ganha contornos de exploração e alienação na esfera ambiental. Como o geógrafo David Harvey vai definir essa condição destrutiva do capital frente à natureza de destruição criativa da terra. É nesse ponto que o avanço da mineração se dá justamente nos principais reservatórios naturais de água da região, como a Serra do Curral e demais serras aquíferos do quadrilátero, contribuindo assim para colapsar em definitivo o fornecimento de água para Belo Horizonte, região metropolitana, quadrilátero ferrífero aquífero e toda a região da Serra do Espinhaço. O grande capital e o Estado consolidam uma estratégia de asfixia hídrica, não apenas para as gerações futuras, mas estrangulando a geração presente. O futuro chegou. A exploração desmedida do presente reflete diretamente na preservação das gerações futuras. Assim, o lucro presente é almejado em detrimento das gerações futuras. O futuro é hoje. Assim, gostaria de encerrar essa introdução e convidar para compor a mesa de abertura a vereadora Duda Salabert, que é mãe, professora de literatura, vereadora mais votada da história de Belo Horizonte, e é um grande prazer recebê-la, Duda. Para além disso, gostaria de convidar Maria Osmarina da Silva Vaz de Lima, que é uma historiadora, professora, psicopedagoga, ambientalista e política brasileira, filiada à Rede Sustentabilidade, que, ao longo de sua carreira política, exerceu os cargos de senadora pelo Acre entre 1995 e 2011 e de ministra do Meio Ambiente entre 2003 e 2008, além de candidatar-se em 2010, 2014 e 2018 à presidência da República. Muito bem-vinda, Marina.
É uma honra e um prazer estar com você aqui. Bom dia a você, bom dia, Duda, bom dia a todos. Assim, passo a palavra para a vereadora Duda Salabert, que fará a abertura do evento. Bom dia, um prazer estar compondo essa mesa com essa mulher que tanto admiro, que tem um carinho imensurável. Nós já tivemos o prazer de fazer uma live, mas tenho certeza que nós vamos nos encontrar pessoalmente. O dia está chegando, a vacina está avançando e a fé não está abalada em momento algum. Muito obrigada, Marina, por ter aceito esse convite. Que esse debate de hoje, nós escolhemos, sobretudo o dia de hoje, porque hoje é uma data para nós lembrarmos o que aconteceu há 6 anos atrás em Mariana. Nós não podemos, em hipótese alguma, esquecer, silenciar ou deixar se apagar o que aconteceu há 6 anos atrás em Mariana e depois repercute em Brumadinho e pode se repercutir a qualquer momento agora no estado de Minas Gerais e em outros locais do Brasil. Por isso, nós iríamos no gabinete fazer uma formação interna para a gente discutir os impactos da mineração e qualificar o nosso debate. Mas reconhecemos que o debate tem que ser público, e a fim de que o evento de hoje fique registrado de 2 formas. Primeiro, no ponto de vista virtual, porque todas as mesas serão salvas, estarão presentes no YouTube, para formar também e qualificar não só o debate dos ativistas socioambientais, mas dos políticos que pensam a política nos estados e municípios e no país. E, para além disso, também, a gente pretende depois fazer uma publicação dos acúmulos que aqui nós vamos construir, a fim de que essa publicação também leve uma reflexão mais profunda acerca da mineração ou dos impactos da mineração no país, sobretudo em Minas Gerais. Quero agradecer também a presença do nobre vereador Wanderley Porto, que está aqui conosco, um vereador aqui em Belo Horizonte que tem uma preocupação socioambiental e que enriquece muito o nosso debate. É uma honra tê-lo aqui com a gente, representando a Câmara de Vereadores e ajudando a gente nessa construção em defesa das nossas águas. Eu dizia, Marina, eu usava o termo recursos hídricos. E aí eu tive um evento com o Ailton Krenak semana passada, e ele me corrigiu, adorei a correção, e nós não podemos usar o termo recurso hídrico, temos que usar o nome águas, porque essa ideia dos recursos acaba projetando uma visão de precificar a natureza, as nossas riquezas. Então, bem-vindo também, Wanderley Porto. Para a gente dar uma dinâmica, eu vou fazer uma fala inicial e depois para a gente ouvir a nossa convidada especial, a nossa ministra e a nossa presidenta, a Marina Silva. Para iniciar, eu me perguntei o que eu iria discutir aqui hoje, como eu iria organizar minha fala, sendo que o dia todo vai ser composto por especialistas, tanto no ponto de vista intelectual, científico, como aquelas pessoas que foram atingidas pelos crimes ambientais que aqui aconteceram. Pessoas que têm um acúmulo muito maior de vida e de estudos acadêmicos do que eu. Falei, como eu posso trazer esse debate? Porque no meio de debates tão qualificados aqui. A minha formação foi em literatura, embora eu esteja vereadora, eu sou professora de literatura. E eu penso que a melhor forma de eu trazer o debate aqui é discutindo como a mineração me atravessou a primeira vez, que foi por meio da literatura. Então, eu sempre falo que eu posso estar na política, mas sou professora. Queria, inclusive, continuar dando aula, mas após as ameaças de morte que sofri, após ser eleita, eu fui interditada de dar aula, porque acabei sendo demitida, porque após as ameaças de morte, essas ameaças disseram que se a escola não me demitisse, eu iria ser morta e iriam transformar a escola num mar de sangue. E aí, esse objetivo meu, que é da minha formação, de minha vida, que é continuar dando aula, teve que ser interditado para eu exercer exclusivamente a atividade como vereadora. Mas eu peço, então, licença a todos que estão aqui e quem vai falar aqui agora não é a Duda vereadora, não é a Duda ativista na luta socioambiental, é a Duda professora, e trago o meu discurso como professora,
sobretudo, como que a mineração me atravessou como professora e como eu fazia esse debate em sala de aula, a partir da perspectiva do maior poeta que nós tivemos, que foi o Carlos Drummond de Andrade, que fez uma reflexão muito potente sobre mineração e que até hoje se mostra a atualíssima visão dele. Então, eu vou analisar um poema do Drummond e mostrar como esse poema ele é extremamente atual para o cenário que nós estamos, que é o poema O Maior Trem do Mundo. Não sei se vocês conhecem, mas farei uma leitura breve aqui dele. O poema é: o maior trem do mundo leva minha terra para a Alemanha, leva minha terra para o Canadá, leva minha terra para o Japão. O maior trem do mundo, puxado por 5 locomotivas a óleo diesel, engatadas, geminadas, desembestadas, leva meu tempo, minha infância, minha vida. Triturada entre 163 vagões de minério e destruição. O maior trem do mundo transporta a coisa mínima do mundo, meu coração itabirano. Lá vai o maior trem do mundo, vai serpenteando, vai sumindo, e um dia, eu sei, não voltará, pois nem terra, nem coração existem mais. O Drummond escreveu esse poema para discutir o impacto da mineração no Pico Cauê, em Itabira, na década de 40. E a reflexão que o Drummond traz nesse poema é atualíssima, e nós temos que trazer essa visão sensível da arte e do ativista Drummond para o contexto agora. Quando ele coloca no poema: lá vai o maior trem do mundo, leva minha terra para a Alemanha, leva minha terra para o Canadá, leva minha terra para o Japão. Quando o Drummond repete, leva minha terra, leva minha terra, leva minha terra, não é gratuito. Ele está resgatando uma imagem que está no nosso imaginário popular, que todo mundo aqui estudou, que é aquele poema do Gonçalves Dias que diz: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Todo mundo estudou esse poema. E esse poema, quando fala minha terra tem palmeiras e tem sabiá, ele quer mostrar a exuberância do Brasil, a riqueza do Brasil. A riqueza da fauna e da flora são metonimizadas no sabiá e na palmeira. Então, no nosso imaginário, o que o Brasil tem de mais rico é a fauna, é a flora, é a biodiversidade. É isso que faz parte da nossa identidade nacional. Quando pensamos em riqueza brasileira, pensamos diretamente na nossa fauna, na nossa flora, na nossa biodiversidade. Isso foi construído no século XIX. E o Drummond resgata aqui, leva minha terra para o Japão, leva minha terra para o Canadá, leva minha terra para a Alemanha. Então, o que ele está mostrando é que a nossa maior riqueza, que é a nossa fauna, a nossa flora, a nossa biodiversidade, não está ficando no Brasil. Está sendo levado para fora. Porque uma das marcas da mineração é justamente a exportação. Eu peguei dados sobre a exportação no Pico Cauê. O minério de ferro ali explorado, cerca de 80% a 90% foi mandado para fora. A nossa terra, a nossa riqueza, 90% dela mandado para fora. E o que deixou no Brasil? Se a nossa riqueza está sendo exportada, sendo mandada para fora. O que ficou no Brasil é a pobreza. Nós temos o Paulo que vai discutir isso aqui melhor, mas um dado do IBGE, que o Paulo sempre traduz para a gente, é de que há dados do IBGE que mostram que a incidência de pobreza é muito maior em municípios que tiveram a mineração de ferro. Então, que riqueza é essa? Nossa riqueza está indo para fora. E o que está ficando no Brasil, sobretudo nesses municípios em que tem a mineração de ferro, é a pobreza. Que riqueza ficou para Mariana? Que riqueza ficou para Brumadinho? Que riqueza ficou para Itabira? Essa riqueza que é a nossa biodiversidade está na Alemanha, está no Japão, está no Canadá, como o Drummond disse. E que riqueza é essa que nós vamos discutir no seminário, a questão econômica da mineração, que nos últimos 10 anos eu vi que a média do impacto da mineração no PIB brasileiro, no PIB mineiro, melhor dizendo, a média é 4%. Quem diz que a mineração é a coisa mais essencial do mundo, que é impossível viver sem mineração, 4% a média. Nos últimos 10 anos, o maior índice que nós conseguimos de incidência no PIB em relação à mineração foi 2011, com 7%. É isso, nós vamos mandar nossas riquezas todas para fora e vai ter
como impacto, muitas aspas, positivo, apenas 4% do PIB. A média. E o índice maior, 7% em 2011. E aí o Drummond continua. Ele coloca assim: o maior trem do mundo, puxado por 5 locomotivas a óleo diesel, triturada em 163 vagões de minério. Quando você pensa, nos anos 40, ele escrevendo, trem com óleo diesel, 163 vagões, dá uma ideia de algo moderno. Que modernidade, óleo diesel, trem, 163 vagões, mas vocês viram isso no colégio, e todo mundo sabe que a maior marca da poesia do Drummond é a ironia. Ele cria uma imagem de modernidade, mas que modernidade é essa? 163 vagões, 163 vagões, óleo diesel, trem, mas que modernidade é essa? Na verdade é a ironia que ele mostra, porque essa atividade é um atraso em Minas Gerais, é o que há de mais atrasado, porque o que está sendo deixado aqui, na verdade, é manter o Brasil na sua condição de neocolônia, de uma grande fazenda, exportadora de commodities, e que manda nossas riquezas para fora. Então, de moderno não há nada. O que nós temos é um grande atraso, no ponto de vista da emancipação do país, da soberania popular, e de pensar um Brasil que não exporte puramente commodities, seja uma grande fazenda, mas que nós repensemos o modelo econômico alternativo a esse cenário, que de fato esteja a serviço da soberania popular e da emancipação do país. É isso que o Drummond traz. E aí ele termina o poema dizendo assim: o maior trem do mundo transporta a coisa mínima do mundo, meu coração itabirano. O trem está levando, não é só a nossa biodiversidade, está levando o nosso coração. Porque as nossas serras em Minas Gerais, não é um patrimônio só natural, é um patrimônio afetivo. Todo mineiro tem relação íntima com as serras. A Serra do Curral, a Serra do Gandarela, a Serra da Moeda. Nós temos uma relação íntima com as serras. Então, o que está sendo levado não é só a nossa riqueza natural, é o nosso patrimônio afetivo, o nosso patrimônio cultural. É isso que está sendo levado. É isso que está sendo levado. E aí o último verso do Drummond, em que ele acaba, e aí a gente discutindo aqui em Belo Horizonte, a Serra do Curral, que é o maior símbolo de BH, e que a Tamisa quer ampliar a mineração ali, e disse que vão destruir, nós discutimos semana passada na audiência pública, que vai destruir só 9% da Serra do Curral. Esse foi o termo, só 9% da Serra do Curral vai destruir só 2 cavernas, sendo uma é de alto interesse. Vai destruir só algumas nascentes. É esse o termo da mineração. Destruir 9% da Serra do Curral é destruir 9% da mineridade. É destruir 9% da relação que nós temos afetiva com essa serra. É destruir 9% do nosso coração. É isso que o Drummond mostra. E aí ele termina assim: em troco, na verdade, de 3% do PIB. Eu pergunto, 10% do seu coração vale 3% do PIB? E reforçar o Brasil na sua condição de neocolônia? E termina-se o poema: lá vai o maior trem do mundo, vai serpenteando, vai sumindo, e um dia, eu sei, não voltará. O trem não voltará, porque quando chega a exaustão da mina, como aconteceu em vários municípios de Minas Gerais, a mineração vai embora, levando nossa riqueza. O trem vai embora e não volta. Discutindo com os prefeitos, eu vi que em Itabira, a preocupação é essa: a mineração vai embora. O que vai ficar em Itabira além dos buracos, das cavas, da pobreza e da alta concentração de renda para um pequeno grupo econômico e distribuição da pobreza? A preocupação dos municípios é essa: a mineração vai embora, porque o minério acaba. E o trem não volta mais, nunca mais. O trem vai voltar e vai levar toda a nossa biodiversidade para fora. É esse modelo econômico que nós queremos, no contexto de maior crise hídrica da história, no contexto de crise climática, que está sendo debatido agora na COP26. E aí, o último verso para terminar minha fala, o Drummond diz: lá vai o maior trem do mundo, vai serpenteando, vai sumindo, e um dia eu sei, não voltará, pois nem terra, nem coração existem mais.
não vai existir mais terra nem coração. Drummond é poeta. O coração é metáfora. O coração é algo essencial para a vida. Ninguém vive sem coração. E qual que é o coração do planeta? O que é essencial para a vida no planeta? Água. E nem água vai ter mais. Porque em Minas Gerais, ou no quadrilátero aquífero ferrífero, e o Paulo vai dizer isso melhor, há uma trágica coincidência, né, Paulo? Que não tem como minerar ferro sem destruir aquíferos. Vamos lembrar a etimologia da palavra aquífero. Aquífero é água mais ferro. Água mais ferro. Então, para você pegar o minério, tem que destruir aquíferos. No contexto de maior crise hídrica. Não importa se a mineração que vai ser na Serra do Curral vai ter 190 vagões, 1000 vagões puxados a óleo diesel, ou 900 caminhões que eles estão dizendo que vai passar por dia na Serra do Curral, 900 caminhões por dia ali. Não importa. Vai destruir nossos aquíferos. No contexto que o Estado e o Brasil estão passando um momento de crise hídrica. E isso é irreversível. Irreversível. Então, para terminar minha fala, é essa reflexão que o Drummond deixa que nós vamos levar para o debate aqui hoje. Vale a pena a gente manter e endossar uma atividade econômica nesse cenário de maior crise climática, ambiental e hídrica que nós estamos passando, em troco de uma atividade que vai dar 3% do PIB. 3% do PIB. Destruir nossos aquíferos. Destruir nossos aquíferos. E disseminar a pobreza. Porque, repetindo, o índice de pobreza nos municípios que tiveram mineração de ferro é maior, segundo dados do próprio IBGE, que o Paulo sempre comenta. É esse o modelo econômico que nós queremos? Crise do grego significa mudança. Então nós temos que mudar. E temos que repensar, e essa mudança passa por repensar o papel da mineração no ponto de vista econômico, no ponto de vista ambiental e no ponto de vista afetivo para Minas Gerais. Que, para terminar de vez minha fala, 55% dos municípios, de forma direta ou indireta, sofrem o impacto da mineração. Então, discutir um projeto de soberania popular, de emancipação do país, passa hoje, urgentemente, sobretudo no cenário socioambiental que nós estamos, em repensar o papel da mineração, sobretudo aqui em Minas Gerais. Muito obrigada pela escuta e bom seminário para a gente. Muito obrigado. E para a gente dar continuidade, queria agora convidar a nossa eterna ministra, nossa presidenta, Marina Silva. Muito obrigada e a fala é sua. Bom dia a todos, a todas, querida Duda. Muito obrigada pelo convite. Eu cumprimento você, a sua equipe, todos os parceiros que estão com você nesse importante evento, por essa iniciativa, numa data tão simbólica. Eu gosto muito de uma passagem bíblica, Bíblia, em que o povo hebreu, quando saiu do cativeiro do Egito, eles criaram um hábito de, durante um tempo, era 7 dias, eles ficavam no deserto morando embaixo de cabanas feitas com ramos, para relembrar que eles haviam sido escravos na terra do Egito. Esses eventos, além da qualidade técnica, além da mensagem ética e política de compromisso com a vida, com os direitos humanos, com a proteção do meio ambiente, tem também esse sentido de rememorar algo terrível que aconteceu, para que a gente, ao aprender e reviver esse momento de dor, de sofrimento, de destruição, nunca mais os repita na história do nosso povo e do nosso país. Por isso que eu trago essa simbologia, né,
de habitar em tendas. É como a gente tivesse aqui também, né, armado uma grande tenda com esse evento para rememorar algo que atingiu de morte o estado de Minas Gerais, particularmente, né, o município de Mariana, de Brumadinho, todos que foram atingidos por essas tragédias, porque em seguida tivemos uma igualmente terrível, e essa rememoração, ela tem toda essa simbologia que você trouxe agora, e nada melhor, incrível, só por ser uma professora de literatura, enfim, é que você traz algo tão bonito e, ao mesmo tempo, que dialoga tanto do ponto de vista prático, que é a poesia do Drummond, falando da mineração que leva a terra, que leva o coração, que leva a alma. Eu diria que hoje o Drummond dizia que esses trens levam também a nossa água. O Brasil, além de ser um grande produtor de minério, exportador, ele é um grande exportador de água. Para cada quilo de grãos que nós produzimos e que mandamos para a China, para a Europa, para os Estados Unidos, para o mundo inteiro, cada quilo de grãos precisa de pelo menos de 2 a 3 toneladas de água. Quando nós exportamos grãos, nós estamos também, né, levando a nossa água. E nós só podemos fazer isso porque nós somos um país ricamente abençoado, querida Duda, com essas riquezas naturais que nós temos. Eu gostaria de nessa rememoração, colocar, primeiro, a ação, né, da economia mineradora, os especialistas, os economistas, assim como no caso da agricultura, tem vários impactos. E um dos impactos que a sociedade ouve muito é o impacto econômico. Porque muitos só olham para o fato de que a mineração representa de 3% a 5% do PIB. O agronegócio é o que é responsável pelo equilíbrio, pelas nossas vantagens em termos da nossa balança comercial e assim por diante. É um dos olhares. Mas o outro impacto que muitos não querem falar, e é por isso que é importante eventos como esses, é o impacto ambiental, é o impacto social. E o impacto mais radical que nós temos, nesse caso, em Minas Gerais, é a perda de vidas, a perda do patrimônio histórico, a perda da biodiversidade, a perda, enfim, da existência material de cidades e, mais particularmente, de seres humanos, de pessoas que foram soterradas e, junto com elas, soterrados sonhos, soterradas esperanças, pais, filhos, mães, maridos, amigos, companheiros de trabalho. Esses impactos, eles não são decantados em verso e prosa. Apenas o olhar sobre o impacto econômico que é trazido à luz. Mas qualquer projeto de desenvolvimento econômico, ele precisa considerar, para os seus processos de licenciamento, critérios de viabilidade. Um projeto, seja de mineração, de uma rodovia, de uma ferrovia, de uma hidrelétrica, um projeto agrícola, o que for, ele precisa considerar sua viabilidade econômica, sua viabilidade social, sua viabilidade ambiental, sua viabilidade cultural. E eu diria, é preciso ver também a viabilidade política e ética desses empreendimentos. Porque muitos deles podem até responder à viabilidade econômica, mas não responde à viabilidade social, cultural, ambiental, política e ética. Como o caso de Mariana e Brumadinho, investimentos em que a margem de lucro das empresas, grandes empresas que têm um faturamento bilionário, para aumentar essa margem de lucro, elas querem reduzir cada vez mais na redução dos impactos, nas tecnologias que são utilizadas para fazer esses grandes empreendimentos.
E existe uma tecnologia perversa que, segundo um relatório de uma auditoria independente feita por especialistas do Canadá e dos Estados Unidos, dá conta do que aconteceu, não é, em Minas Gerais, foi que técnicas erradas, eticamente condenáveis para assegurar margens de lucro para empreendimentos que não consideram a vida um bem maior do que o seu lucro financeiro, foi uma técnica equivocada. Né? Fazer o alteamento das barragens, a suspensão das barragens, utilizando os rejeitos da própria mineração, é algo que levou a esses desmoronamentos. Isso é considerar, em primeiro lugar, o lucro do que a proteção à vida. Em primeiro lugar, o lucro do que a proteção ao meio ambiente. Em primeiro lugar, o lucro do que o apreço pela história, pela vida, pela memória de um povo, de uma cidade que se constituiu num determinado lugar e que, de repente, vai sendo soterrado econômica, socialmente, simbolicamente, culturalmente, por uma grande empresa de mineração que faz isso em primeiro lugar, do ponto de vista simbólico, e depois faz em ato, como aconteceu em Mariana e Brumadinho. Não é? Você ter uma visão como essa, ela é totalmente insustentável. E nada mais, enfim, simbólico e coincidente, que não existe coincidência, é que a gente esteja fazendo esse debate, Duda, e todos que nos acompanham, o vereador Vanderlei, não sei se minha querida amiga Ana Paula também está nesse momento presente, nossa deputada e todos os demais, é que nós estamos fazendo, como você já disse, esse encontro na COP 26, durante a COP 26, em que o mundo vive outras catástrofes. E essa outra catástrofe da perda de biodiversidade, da desertificação, em função da perda de recursos hídricos, que você muito bem colocou, em função do problema das mudanças climáticas, também tem a ver com uma visão equivocada de desenvolvimento econômico, de um desenvolvimento que trata a natureza como se ela tivesse recursos infinitos, como se ela pudesse suportar todo o peso, toda a carga, não é, do nosso desejo de consumir, 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 consumir e consumir como forma de nos sentir prósperos, como forma de nos sentir felizes, como forma de nos sentirmos realizados. Não existe planeta para que 7 bilhões de seres humanos se sintam prósperos, felizes e realizados apenas pela lógica do ideal do consumo. E o consumo de minério, o consumo de tantas coisas que é a lógica desse mundo cada vez mais consumista, produtivista, faz com que a gente use as fontes de energia que estão aquecendo o planeta ao ponto de, mesmo com todos os esforços que venhamos a fazer, com as metas que foram assumidas, segundo os especialistas, se fizerem 100%, coisa que não está sendo feita, não é? Ainda elevaremos a temperatura da Terra a uma média de mais de 2 graus, chegando à possibilidade de 3 a 4, que seria uma catástrofe. Nós estamos vivendo a tragédia dos comuns, que é quando um bem é de todos, parece que não é de ninguém, e todos, não é, acabam sendo prejudicados, porque existem aqueles que têm o poder econômico, o poder político de decretar que aquele bem de todos será usado por poucos, em prejuízo de todos, mas cuidado, entre aspas, por ninguém. Eu gostei muito quando você trouxe a identidade do povo mineiro com as serras, com as paisagens. Nós pensamos em Minas, a primeira coisa que nós pensamos é nas suas sinuosidades, nas suas curvas, nos seus relevos. É isso que a gente pensa de Minas, não é? Tudo isso esconde riquezas, guarda riqueza, mas a maior riqueza de um povo é o lugar da sua identidade, é o lugar da constituição
da sua forma de ser e estar no mundo. E nós estamos destruindo isso que há de mais precioso. No caso da minha região, a Amazônia, a gente pensa na Amazônia, a gente pensa numa imensa planície, com uma floresta exuberante, majestosa. E essa mesma floresta está sendo destruída, como estão sendo destruídas, não é? as serras de Minas Gerais, como estão sendo destruídos os aquíferos de Minas Gerais. Nós temos a luta da Gandarela, nós temos tantas lutas que são feitas em nome da proteção do que nos há de mais precioso. O mundo está vivendo uma crise econômica, uma crise social, uma crise ambiental, uma crise política e de valores. E na base de todas as crises, econômica, social, ambiental, está a crise política e de valores. É ela que faz com que a gente sacrifique o recurso de milhares de anos pelo lucro de poucas décadas. É ela que faz com que a gente separe a economia da ecologia. É ela que faz com que haja essa separação perversa entre ética e política, entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. Qualquer projeto precisa provar sua viabilidade econômica, social, ambiental, cultural, política, ética. E eu costumo dizer, Duda, até mesmo estética, porque a gente não consegue imaginar Minas sem as suas elevações. A gente não consegue imaginar o Rio de Janeiro sem o Pão de Açúcar, por exemplo, se alguém resolver transformar aquilo tudo em brita. A gente não consegue imaginar a beleza que tem, né, o mundo sem as suas riquezas pictóricas, sem as suas paisagens, sem a sua imagética, sem a acústica de seus ventos, quando bate em determinados obstáculos, e no caso das elevações das serras, também criam essa beleza acústica. Muita gente pode dizer, mas isso é uma futilidade. Nós estamos vivendo situação de fome, de crise, de pobreza, e vocês vêm agora dizer que paremos de destruir a Amazônia, que paremos com a mineração predatória, que paremos. Na verdade, o que está acontecendo é que, se nós não pararmos, a catástrofe será maior. A elevação da temperatura da Terra em 2,5 graus, para nós, no Brasil, será incomparavelmente maior. Para a Amazônia, será de tal magnitude que impossibilitará até a presença humana. A Amazônia pode entrar num processo de savanização, e aí é algo irreversível. Os recifes de corais, todos irão ficar esbranquiçados. Isso tem um prejuízo para os oceanos que sequer temos condições de dimensionar. O Freud tem um livro chamado Mal-Estar na Civilização, em que ele diz que existem 3 coisas que são responsáveis pela nossa infelicidade. Uma delas é o que ele chama da prepotência da natureza. A outra é a fragilidade do nosso corpo. E a terceira é as formas, os meios de regular nossa relação com a gente mesmo, na família, com o Estado, em sociedade. Essas 3 formas nos causam infelicidade. E a primeira, a prepotência da natureza. A gente tem a ilusão de que nós estamos domando a natureza, nos impondo a natureza. Mas isso será impossível. Ela sempre vai se sobrepor a nós. E vai se sobrepor, mesmo que a gente destrua nela as condições que sustentam a vida, inclusive a nossa própria vida. A vida e nós podemos desaparecer, mas a natureza permanecerá. Ela será sempre prepotente em relação, né, a sua preponderância será sempre maior. Não é? A fragilidade do nosso corpo. Nós fomos criando próteses. Não é? Ele diz que nós somos seres que se sustentam em próteses. Então, nós precisamos de mais e mais energia acumulada. Nós começamos primeiro acumulando energia em nós mesmos. Comia, gastava, voltava para
pegar uma outra fruta, uma outra caça e assim por diante. Depois nós descobrimos uma forma de acumular energia no celeiro, no chiqueiro, e fomos fazendo o acúmulo de energia na forma de grãos. Depois nós criamos outras formas. E hoje nós criamos e produzimos energia para sustentar 7 bilhões de seres humanos na Terra. Usando o quê? Aquilo que parece mais fácil, carvão, petróleo e gás. Só que, repetindo isso, nós estamos destruindo o próprio meio que possibilita a vida na Terra. E nós vamos ter que parar, sim. E o bom de tudo isso é que é possível fazer esses deslocamentos para bases sustentáveis de produção, para bases sustentáveis de consumo, para bases sustentáveis de como tratarmos adequadamente os resíduos que iremos sempre produzir. Mas pode ser em menor quantidade, pode ser em formas muito mais brandas, a ponto de que os ecossistemas tenham condição de processar e absorver tudo isso. Nós vivemos um momento decisivo com um governo genocida, negacionista, que nos faz passar o vexame de termos sido um país responsável por todos os grandes acordos, sediamos os grandes acordos do mundo sobre meio ambiente, a Convenção da Biodiversidade, do Clima, da Desertificação. Foi a partir da Eco 92 que tudo ganhou forma em termos de marcos regulatórios globais, no âmbito dos estados nacionais, os acordos que foram sendo feitos. E nós temos um presidente da República que, diante do pior diagnóstico que é apresentado pela ciência, em que há uma emergência acontecendo no planeta, né, ele decide homenagear a si mesmo e passear na Itália do que comparecer ao evento. Nós comparecemos na COP26 com duas faces: a face perversa do governo Bolsonaro e a face mobilizada da sociedade brasileira, com seus cientistas, com seus jovens, com orgulho de termos as nossas indígenas, Surumi, Pataxó, que nos representaram nos encontros, a nossa Chay Surui, que brilhou, e que bom que foi ela, e não o Bolsonaro, mais uma vez, ou falando mentiras, ou nos envergonhando, dizendo que está fazendo aquilo que a gente sabe que não está fazendo. Pressionado, ele foi obrigado a ter que assumir o compromisso em relação à redução do metano, foi obrigado a retornar à meta da COP15, da COP de Paris, mas ele não disse como iria fazer isso. Na verdade, o que o Brasil deveria assumir não era 50% de redução até 2030, era 80%. Mas o governo Bolsonaro, ele vive de ganhar tempo. Ele ganha tempo para fazer mais desmatamento, ele ganha tempo para fazer mais coisas que são destrutivas das condições que promovem a vida. Eu cumprimento a você, eu cumprimento a todos que participam desse encontro para rememorar, assumir compromisso, fazer diagnóstico, apresentar propostas de como a gente deve caminhar, criando um novo ciclo de prosperidade para o Brasil, para o mundo, para Minas Gerais. Isso é possível. Nós podemos ser, ao mesmo tempo, culturalmente diversos, socialmente justos. Não tem como continuar 1% acumulando riqueza, equivalente a mais da metade de 7 bilhões de seres humanos. Isso é insustentável. Nós podemos ser socialmente justos, nós podemos ser culturalmente diversos, podemos ser politicamente democráticos e ambientalmente sustentável. Esse é um novo ciclo de prosperidade, né? E ainda bem que boa parte das respostas técnicas já estão dadas. O que falta é o compromisso ético, o compromisso político de usar a técnica para essa nova ética do bem viver econômico, social, cultural, político e assim por diante. Eu cumprimento você, agradeço por essa oportunidade. É um momento em que a gente está aqui para nunca mais permitir que essas coisas se repitam nas ações dos governos, da sociedade, e que bom que seja também, e que esperamos e pressionamos para que seja das empresas.
E foi muito bom começar com a poesia do Drummond, porque a arte, mesmo sem voz, é profética, mesmo sem rima, é poética, mesmo sem forma, é estética, mesmo em segredo, revela-se. Fala para além de seu tempo, e qual onda eleva-se aos ventos, a inundar litorais. Que os nossos litorais sejam inundados pelo compromisso, pelo servir, pela lógica do cuidado e do bem viver, com justiça, com proteção ao meio ambiente e sustentabilidade econômica, social, ambiental, cultural, política e ética e estética para todos. Muito obrigada, Duda. Muito obrigada a todos que estão aqui nesse momento em que, enlutados, nós rememoramos o sofrimento para que possamos colher os frutos desse aprendizado. Porque sábios são os que aprendem com os erros dos outros, estúpidos os que não aprendem nem com seus próprios erros. Muitíssimo obrigada, senadora, presidenta, ministra e humana necessária, fundamental, Marina Silva. Me arrepiei muito com sua fala e nos enche de esperança saber que há discursos como o seu, lutas como a sua, trajetórias como a sua, que inspiram muita gente, e eu me coloco nesse grupo. E com certeza. Muito, 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 muito obrigada mesmo, de coração, por você existir e trazer conosco essa mensagem de esperança e essa mensagem de que é possível. O que eles querem é que nós percamos a esperança, o que eles querem é que nós percamos a fé, o que eles querem é que nós baixemos a guarda para as boiadas passarem. Mas nós não vamos fazer, nós estamos juntas e muito obrigada mesmo. A gente vai Eu que agradeço. Eu que agradeço. Um meu abraço a você, parabéns por essa iniciativa. Muito obrigada. Essa mesa, como as outras todas que vão acontecer hoje, estarão salvas no YouTube. A ideia é depois a gente transformar isso também num documento escrito, a fim de dialogar, a partir dos acúmulos de hoje, com os presidenciáveis que vão vir para o próximo ano, trazendo o acúmulo daqui e o debate sobre mineração e saber a opinião do projeto desses presidenciáveis, e que espero que a Marina Silva esteja nesse cenário, porque qualifica o debate e traz uma perspectiva que historicamente foi apagada. E esse discurso que você trouxe hoje, Marina, tem que reverberar por todo o Brasil, porque é um discurso essencial. Eu gostaria, só para a gente terminar essa mesa, que eu vi que o vereador Vanderlei Porto chegou, convidar o vereador Vanderlei Porto para fazer uma fala breve conosco. Vanderlei, muito obrigada por estar aqui. Vanderlei. Muito obrigada por ter vindo representar a Câmara de Vereadores. Aqui onde ele está, a filmagem pega aí. Bom dia, vereadora Duda, ministra Marina Silva, a todos presentes, aqueles que acompanham também remotamente. É mesmo dar um bom dia, saudar essa iniciativa tão importante, trazendo esse debate para a nossa cidade, para o nosso estado, e quando a gente tem a presença da Marina Silva, um debate que se estende a todo o plano nacional. Quero aqui parabenizar a Duda por essa iniciativa. Esse debate é fundamental. Como a ministra Marina disse, é impossível imaginar Minas sem as nossas montanhas. Hoje é uma triste data, né, que marca aí mais algo terrível que aconteceu com o nosso estado, vidas que foram perdidas, mas há esperança porque há pessoas comprometidas com o nosso meio ambiente, com o nosso bem-estar. Então, parabéns. Vivemos diversas crises, seja climática, hídrica, mas há uma esperança porque há pessoas engajadas em mudar essa realidade.
Então, não poderia deixar de passar aqui nessa abertura. A gente está com uma extensa agenda ao longo do dia, mas é parabenizar mesmo por essa iniciativa e conte conosco na nossa comissão do meio ambiente, lá na Câmara Municipal, e todas as ações, né, que possam aí apontar alternativas para esse cenário. Então, muito obrigado. Obrigado, vereador. Nós fazemos parte da mesma comissão de meio ambiente e da luta também da defesa dos animais aqui no município. Para a gente encerrar essa mesa de abertura, reforço o agradecimento à Marina. Presidenta, você gostaria de trazer um último recado para a gente poder encerrar a mesa? Não, Duda, é só agradecer e cumprimentar o vereador. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês e que tenhamos todos um bom seminário, um bom encontro. Um grande abraço. Muito obrigada. Obrigada, gente. Então, encerramos nossa primeira mesa e daqui a 5 minutos a gente inicia a próxima mesa de debate.